Vamos lá então? Vamos então preparar aqui o nosso bate-papo com o presidente Gilson Barreto, tá ok? Eu vou soltar aqui a nossa vinheta e aí, logo na sequência, o Gilson já estará com a gente aqui ao vivo para a gente bater aquele papo aqui na sua super rádio Sindicop. Não se esquece, gente, vai curtindo, vai compartilhando, dá aquele like aí pra gente, eu quero ver subindo aqui, né? Vai lá, curte pra gente, compartilha, manda o link aí para os seus amigos, no seu grupo do WhatsApp, tá bom? E fala que o presidente Gilson Barreto estará conosco aqui ao vivo, né? Já está aqui ao vivo com a gente, tá joia? Para que também todos possam acompanhar e fazer aí a sua pergunta. Dá aquela curtida, aquela compartilhada aqui na Super Rádio Sindicop. Beleza? Tá joia? 9 horas mais 11 minutos, 9 e 11. Vou subir o presidente Gilson Barreto para a gente bater aquele papo. É hora de entrevista. Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Tá aí, portanto, o presidente Gilson Barreto aqui na Rádio Sindicop. Deixa eu só tirar aqui a nossa trilha, não é mesmo? Aí, portanto, Gilson Barreto, sempre um prazer, uma alegria muito grande receber você aqui na Rádio Sindicop, porque toda vez que você vem, você traz sempre orientação, informação, né? E os nossos amigos policiais penais gostam de perguntar, né? Porque tem bastante dúvida, tal, a participação é sempre muito importante. Bom dia, Gilson, ouve bem? Tudo certinho? Bom dia, Carlos. Ouço bem, sim. Bom dia a todos que nos acompanham aí nessa manhã, né? Mais uma vez. Vamos aqui tentar, né? Aclarear alguns pontos, discutir outros e, junto com a categoria, procurar construir aí uma polícia penal mesmo, de verdade, né? Essa palavra que o Gilson fala logo na abertura é muito importante, né? Construir uma polícia penal. O Gilson já falou essa palavra aí há muito tempo atrás, eu me recordo numa entrevista aqui, há uns 2 anos atrás, vamos construir, né? E faz parte de toda essa luta, né? E eu vou falar, hein, Gilson? Essa construção, hein? Haja trabalho, hein? Não está sendo fácil não, viu, Carlos? É um verdadeiro desafio aqui no estado de São Paulo, né? Cada dia desafio. tem uma situação nova aí pra gente. É por isso que a gente precisa entender que a gente precisa ter um deputado ali na Assembleia Legislativa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que vai lá, que cobre, que bate de frente, que não fica só preocupada aí com redes sociais, com curtida, com likes, mas gente que bate de frente, que cobra, né? Mas a gente depois vai falar um pouquinho sobre isso também. Já conosco aqui também, perfil Força Mulheres, também a Kátia Maria Toledo, todo mundo ligadíssimo com a gente aqui na Rádio Sindicop. Ô Gilson, eu acho até que a categoria foi pego um tanto de surpresa com a publicação aí desses protocolos de apresentação pessoal, até a meu ver assim, né? Claro que o Sindicop já se manifestou, já cobrou, né? Mas um tanto exagerada, talvez até militarizando demais, não é? A polícia penal, que não é uma polícia militar. Mas aí eu queria que você falasse, porque, claro, o Sindicop sempre à frente do seu tempo, não é, com muita rapidez, já se manifestou, já encaminhou o ofício para o diretor da Polícia Penal. Eu queria saber disso de você, como foi que o Sindicop recebeu aí essa portaria um tanto exagerada e, como o ofício diz, né, inconstitucional, né, Gilson? Então, Carlos, até para historiar um pouco, né? Essa situação nós já começamos a enfrentar ela logo na primeira reunião de apresentação do secretário. Na apresentação do secretário com os sindicatos, num determinado momento, ele falou assim: nós vamos estabelecer um código de conduta. Queremos saber como que é o código de conduta daqui, para a gente adequar e coisa e tal. E, na oportunidade, eu pedi a palavra, né? E disse para ele o seguinte: a Polícia Penal, ela tem natureza civil, ela não tem natureza militar.
que até onde nós temos conhecimento, o Código de Conduta se aplica à Polícia Militar. Mas então, já naquele primeiro encontro, já que o nosso secretário ele é oriundo da Polícia Militar, já prevíamos, né? Todos que estiveram nessa reunião podem confirmar isso aí. Já prevíamos as dificuldades que íamos ter nessa regulamentação da Polícia Militar de São Paulo. Porque a Polícia Penal, todos têm que ter entendimento disso. Ela tem natureza civil, assim como a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Acredito que essa apresentação pessoal aí, né, que foi regulamentada pela portaria aí, apresentação pessoal dos policiais penais, com certeza não tem isso ali na Polícia Civil. Se nós somos uma polícia de natureza civil, você tem que trazer aqui uma regulamentação que se baseie na Polícia Civil, não que seja a Polícia Militar, né? Só que, infelizmente, aqui, já há muito tempo, o que nós temos visto é isso, é querer impor um padrão militar à Polícia Penal de São Paulo. E também não é de se esperar outra coisa, uma vez que o secretário é oriundo da Polícia Militar. E essa apresentação pessoal, conforme o ofício aí que você está mostrando, né, Carlos? O sindicato entende que fere aí regras, né, ou princípios, né, constitucionais, viola princípios constitucionais aí que garantem liberdade de expressão, liberdade religiosa e razoabilidade. Tivemos também aqui muitos filiados, né, querendo saber o posicionamento do sindicato e como ia se manifestar. Então, a forma que o sindicato ele conversa com a administração é através do ofício, no primeiro momento, né, que fizemos aí, encaminhamos ao diretor-geral da Polícia Penal no dia de ontem. Aguardamos aí a manifestação e, se a gente não chegar num consenso administrativo, o próximo caminho é uma possível judicialização. Porque a Polícia Penal tem natureza civil. Ela não é polícia militar. E nessa regulamentação, já a partir da lei que regulamenta, o que nós vemos é assim, uma imposição muito forte, uma regulamentação muito rígida com o sistema penitenciário que funciona no estado de São Paulo há muitos anos. Não dá para se dizer nem há quantos anos, né, Carlos? Porque antes de ser o agente de segurança penitenciário, já foi o GP, o guarda de presídio. E aí você tem essa mesma categoria agora se transformando em policial penal. As pessoas que trabalharam décadas, que vêm se aposentando, e outras que vão entrar e vai continuar o sistema. E nós vemos que tem situações muito mais importantes para o diretor-geral se preocupar, para o secretário se preocupar, e para o governador também, né, que recentemente assinou aí um documento aí autorizando vagas, 1.100 vagas, que já ficaram autorizadas pelo ex-governador Rodrigo Garcia ao final do seu mandato em 2022. E aí agora essa semana a gente vê que a SAP lançou isso e assim, nós estamos em junho, finalizando, iniciando julho. E esse processo ele não começa antes do ano que vem. Então, assim, a gente vê, infelizmente, né, com pesar, a administração, a nova administração da Polícia Penal, com a mão muito forte em cima dos servidores, um quadro já deficitário, uma Polícia Penal de São Paulo sucateada, em todos os sentidos, com déficit funcional gigantesco,
equipamentos e tudo que se refere ao sistema penitenciário, eu sou oriundo de dentro. Temos contato diariamente com todos os servidores que estão dentro. Infelizmente, o que se mostra no site da SAP é só para a sociedade civil ver. É prestação de conta para os órgãos que têm a obrigação de fiscalizar e que o que a gente vê, infelizmente, né, não transparece toda a verdade, né? Que a gente sabe disso. E aí nós temos colegas adoecendo, infelizmente se matando, morrendo, e um marketing muito forte do governo Tarcísio contra, porque eu posso dizer que é contra os servidores, porque ele fala para a sociedade que desconhece a realidade. E nós, servidores, que estamos aí sofrendo dentro das unidades, assédio, todo tipo de situação, e agora mais essa regulamentação, né, cheia de imposição, de restrição. E aí nós, enquanto sindicato, enquanto entidade representativa, a gente vai fazer o que tiver ao alcance na busca da defesa do direito do policial penal, que tem natureza civil e não militar. E são tantas as coisas que chegam aqui, Carlos, que tive conhecimento aqui recentemente que o diretor do complexo de Pirajuí, ele vem agindo de forma incisiva em cima dos policiais penais e chegou ao ponto de dizer que agora tem uma nova modalidade de ordem de serviço, que é a ordem falada. E que também o oficial, o diretor-geral da Polícia Penal e o coordenador, querendo saber a partir de quando e em que resolução ou portaria, pelo menos, que ficou definida essa ordem falada. Porque o que eu estou vendo acontecer aqui, Carlos, na Polícia Penal, nós voltarmos a um período anterior à Constituição Federal de 88, que existia no Estado um instituto chamado Verdade Sabida, e que, nessa regulamentação da Polícia Penal de São Paulo, com uma roupagem diferente, nós vemos instituído uma verdade sabida, embora esse instituto foi revogado constitucionalmente, ele tinha previsão constitucional. Mas a hora que nós lemos essa situação que está aí na regulamentação da Polícia Penal, nós vemos ali nítido e claramente a questão, a hora que dá poderes para os diretores da unidade punir. Essa portaria que regulamenta só para os policiais penais terem conhecimento, né? Ela está aí, está valendo e tem previsão de punibilidade. A lei que regulamenta a Polícia Penal, ela prevê que até a punição verbal, né, que fale que você está punido, vai te prejudicar na sua progressão. Ou seja, de A para B, de B para C. Isso só já vai te prejudicar na progressão. E se você não chega no C, você não vai para nível superior, o nível de cima. Então é isso que a gente vê, né? Nas entrelinhas, nós vemos esse amarra muito forte com a questão de punir, até com uma forma de impedir uma progressão na carreira. Porque é isso que vai acontecer, porque vai ter muita pessoalidade nessa portaria. Muita pessoalidade. Eu sou oriundo do sistema, eu sei o que é o sistema. Eu estou aposentado, mas eu vivi 27 anos ali dentro e hoje eu tenho 34 anos de sistema penitenciário em São Paulo.
Então, nós esperamos que, com o ofício, a gente consiga um diálogo na flexibilização junto ao diretor-geral da Polícia Penal. Mas, se for necessário, nós vamos judicializar, questionando ali situações que nós entendemos que afrontam a Constituição Federal. Assim como a situação que eu acabei de falar, que eu tomei conhecimento que está acontecendo aqui no Complexo de Pirajuí. E eu quero saber se existe essa previsão, mesmo que seja na comunicação interna do comando da Polícia Penal, porque nós sabemos como que funciona, né? Assim, o que você tem que fazer é o que é previsto por norma, por lei, por resolução ou por portaria. Agora, chegar ao meu conhecimento que tem a ordem falada, porque você, servidor público, não é obrigado a fazer o que não tem previsão de se fazer. Isso é constitucional, né? Princípio da legalidade. Está previsto lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E aí, essa questão da ordem falada, vou oficiar o coordenador da região para saber se existe, né, se tem essa previsão numa conversa, numa comunicação interna da Polícia Penal, ou se ela está prevista em algum ato normativo, alguma resolução, a portaria, porque na lei não tem, nem no decreto. Ou se é uma modalidade que cada diretor de complexo vai adotar. Porque nós, conforme eu disse, nós queremos construir uma polícia penal que seja uma polícia penal forte, que seja referência, mas respeitando a dignidade da pessoa humana, do servidor, do policial penal. E aí a gente vai tomar as medidas cabíveis. E vai ser assim, né, Carlos? Infelizmente. É impressionante, né? Quando a gente pensa que as coisas vão avançar, aparecem sinais de retrocesso, como esse absurdo, né, Gilson, que você acabou de narrar. Mesmo porque, né, Gilson, você mais do que ninguém é testemunha disso em virtude das reuniões com o diretor-geral da Polícia Penal, que a ideia é se padronizar, né, cada vez mais, e ele tem baixado aí tantas portarias, não é? E é muito importante que se saiba se de fato ele baixou aí alguma portaria interna e os diretores de unidades estão sabendo que existe essa possibilidade aí, né, dessa ordem falada, né? Simplesmente ridículo isso, né? A comunicação interna, ela tem outro nome, né, Carlos? Mas é uma comunicação interna que nós conhecemos, mas que se não tiver publicado, dado publicidade, não se aplica, né? E assim, nós não vamos também ficar de braços cruzados vendo uma perseguição sem fim. Exato. Um encabrestamento com a Polícia Penal, que tem natureza civil. A Polícia Penal não tem natureza militar. É isso que os dirigentes têm que entender. Se a gente não vê situações assim em outros estados, ou como os outros estados estão enfrentando, eu não sei, nós vamos procurar defender a natureza civil da Polícia Penal, garantir os direitos dos policiais penais, mesmo que judicializando, porque é o meio, né? E a gente está aqui ouvindo todo mundo, porque as coisas chegam. Todo dia chega uma notícia nova. Infelizmente, a gente também chega os casos, né? Igual recentemente um colega aí, que fazia até tratamento psiquiatra, saiu do serviço, foi embora. Aí, depois de alguns dias, a unidade pediu que se fosse na casa do colega ver, infelizmente estava lá, foi encontrado morto.
Assim, não existe preocupação da administração com os policiais penais. É um quadro extremamente deficitário. Em 34 anos de serviço penitenciário, não teve governo pior. É um desmonte, assim, tá difícil de trabalhar, difícil de ver os colegas se adoecendo, a valorização não existe. O que existe aí é discurso para a sociedade, é discurso para os órgãos de imprensa, e assim, como é uma autoridade, as pessoas acreditam. Mas aí, debaixo do tapete, a coisa não está tão boa quanto é falado. Realmente uma preocupação muito grande, que também o diretor-geral da Polícia Penal e o secretário da Administração Penitenciária deveriam ter, porque para cobrar é muito fácil. Agora também, então vamos cobrar, né? Cadê os uniformes, né? Que até agora não foram entregues ainda. Cadê? Por enquanto não foi entregue. Ou será que os policiais penais estão usando uniformes aí, tudo bonitinho, tudo certinho? Cada um recebeu 2, 3 uniformes e a gente não está sabendo, né, Gilson? Vamos cobrar também, né? Mas não é só isso, não, né? Teve aí o presidente do outro sindicato fazendo denúncia no dia de ontem dos coletes. Né? É assim, é mazela atrás de mazela. Essa é a realidade da Polícia Penal de São Paulo. Que coisa, né? E aí, ô Gilson, eu queria que você, meu amigo, minha amiga policial penal, já vá comentando aí também, não é? Já vá, inclusive, fazendo o apontamento, se você quiser, como nosso amigo aqui, o Augusto Trigo. Augusto Trigo já comentando, a criação da Polícia Penal, infelizmente, né, mostra um retrocesso no sistema prisional paulista, né? A era do bonde está voltando. Que coisa, né? Não é fácil, viu? E aí o nosso amigo, o Eliseu Carlota, Gilson, também comentando aí, a regulamentação da Polícia Penal foi, sem dúvida, uma grande conquista de nossa carreira. Pena que essa regulamentação veio por essa administração que aí está, né? Que realmente tem abandonado. Como o Gilson disse, né? O pior governo, o pior dos piores. Não que os outros foram melhores, né, Gilson? Mas que é o pior dos piores, né? Infelizmente, é um desmonte que vem acontecendo, porque nós estamos aqui num período da transição. Só que é uma transição também de servidores, né? Muitos servidores antigos se aposentando, infelizmente falecendo. Essa administração tem promovido situações aqui de dispensa, até arbitrariamente, em alguns casos, né? Porque se teve um procedimento administrativo que chegou numa conclusão e opinou por uma situação. E que o secretário atual, ele tem adotado o caminho da demissão. E aí você tem que judicializar muitos casos. Então é isso que está acontecendo, policial penal. E aí, a portaria que regulamenta aqui a apresentação do policial penal, ela também já vem trazendo a previsão de punição, né? Assim como a lei, a regra aqui é só punir. Ou seja, nós lutamos pela constitucionalização da Polícia Penal, pela carreira de Estado do serviço penitenciário em Polícia Penal. E aí hoje nós temos uma carreira de Estado, que a carreira de Estado ela traz garantias para os servidores públicos. E também ela te traz aqui direitos, né? Igualdade, isonomia, que no caso aqui da Polícia Penal de São Paulo, em detrimento das outras polícias, o que está tendo aqui de isonomia, de igualdade, que querem aplicar, é a regra dos deveres e da punibilidade da polícia militar à polícia penal. Só que os direitos, as vantagens, não são os mesmos. A gente não viu falar aqui de vale alimentação, assim como na polícia militar, correção do ticket, situações que, assim, a hora que é direito é diferente. Mas nos deveres e na punição vai ser igual lá. E nós não somos policiais militares, nós somos polícia penal, natureza civil.
Também já foi dito isso na primeira reunião que tivemos de apresentação do secretário Dr. Marcelo, quando falou de código de conduta. Código de conduta se aplica a carreiras militares. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Forças Auxiliares, Polícia Penal e Polícia Civil, outra natureza. Ô Gilson, parece que você estava adivinhando, né? Uma brincadeira aqui até, claro que você não estava adivinhando coisa nenhuma, quando você disse aqui, né, que o pessoal todo alvoroçado, o reajuste vem o mês que vem, não vem o mês que vem, você falou, calma, calma que não vem, é só em agosto, mas você sabia, né, Gilson, o que estava falando, né? Até agora nada. Infelizmente, né, Carlos? Porque foi dito pelo governo em 2023, né? Quando ficou ali nos enrolando, nos enganando, com o secretário da Casa Civil, né? Que abriu o processo de conversação, enrolou, e aí, na última hora, ele veio com outra conversa, a mando do governo, né? Porque o secretário não tem autonomia, assim. Ou seja, isso já é uma estratégia de governo. Qualquer secretário que está enquanto o governo mantém. A hora que o governador falar, você não está atendendo aqui, você está dispensado, é o governador que manda. Então, o governador Tarcísio de Freitas, que na mídia, em atos públicos, ele fala que ele reconhece, que valoriza, que não sei o que, é tudo mentira. Eu espero que a categoria, vou falar aqui especificamente do nosso caso, que a categoria esteja atenta e vendo os fatos, a realidade dos fatos. Isso é um recado para você, categoria, porque o ano que vem tem eleição. E assim, em janeiro, o secretário, nós tivemos reunião com o secretário, ele já falou, o governo pretende fazer reposição. E ele vem falando isso desde fevereiro aqui, né? Desde que janeiro, fevereiro que nós estivemos lá, vim aqui na rádio e falei. Reposição entende-se infração. Aí nós encomendamos um estudo ali para o Diese. Período que a gente teve aumento em 2023 de 5%, né, 6%, até os dias atuais. Por um dos indexadores, 7 ponto pouco, pelo outro 8, o governo vem dar 5%. Não fez nem a reposição da infração. Porque não tem dinheiro nos cofres. Ontem, a Assembleia Legislativa aprovou a criação de cargos. Que quem manda é o governo. A hora que você fala de aumentar o orçamento, é projeto do Executivo. Aprovou criação de cargos, aumento para alguns setores, que é o que o governador vem fazendo, né? Inclusive com a concessão de bônus para a Procuradoria, que é o advogado do Estado, que trabalha contra os nossos processos, que trabalha contra o cidadão, que tem a sucumbência e que tem agora um bônus também. E aí vai privilegiando carreiras também, porque nós também somos carreira. Nós estamos na Constituição Federal, embora não somos privilegiados também. E aí, categoria da Polícia Penal de São Paulo, preste atenção nos fatos, no que está acontecendo com nós aqui, com o nosso patrão, com o nosso pagador. O que está acontecendo dentro da sua unidade? Eu sei. Na maioria das unidades, o que está acontecendo, eu sei. E aí, a gente até leva muitas coisas para cima e nós não vemos também resolução nenhuma. Não é que eu sei e está guardado para mim. Eu sei e já conversei com o secretário, já conversei com o diretor-geral. E aí chega a hora que a gente judicializa, porque é o único caminho que nós temos. E aí nós dependemos da justiça também, decretar. Mas, infelizmente, todos os meios que nós temos recorrido, a gente não tem encontrado amparo.
Então, você, policial penal, se você quer ver alguma transformação, pense na hora de votar o ano que vem, que é logo ali. Porque nós já estamos entrando em julho. É logo ali o ano que vem. E aí, na reunião, o secretário falou da reposição e falou que o ano que vem o governo pretende dar um aumento diferenciado, porque é o ano de eleição, ano eleitoral. Espero que não se contentem com uma bala. Espero que pensem bem na hora de votar. E aí não pode ter a memória curta, né? E lembrar de 2026. Tem que lembrar, né? Do que o governo, da forma como o governo tratou, não é, os policiais penais durante todo aí o seu mandato, né? Realmente deixando a desejar. Comentário do nosso amigo aqui, o Cícero Pereira. Obrigado, Cícero Pereira, pela sua participação. Bom dia, Carlos e Gilson. Trabalhei 10 anos na P1 de Pirajuí, em 1985. Já era regime militar de exército. Imagino agora. Confirmando aí, né, a informação que o Gilson recebeu nos bastidores e que vai cobrar aí o diretor-geral e também o secretário, né? Também aqui trazendo para a nossa participação, nosso amigo Durval Mariano. Bom dia a todos. Como sempre, a categoria é vista como um peso morto, onde cuidamos do lixo da sociedade e ninguém quer se responsabilizar, não é mesmo? Que coisa, né, Gilson? É triste, né? Mas é a pura verdade isso, né? Infelizmente, né? Infelizmente é a realidade. E assim, nós que estamos dentro do sistema penitenciário, nós sabemos a realidade de unidade por unidade. O sofrimento que todos estão tendo aí para tirar os seus plantões. Todas as dificuldades, desde a alimentação da população, a falta de equipamento, rádio, colete, viatura, e a falta de servidor. A falta do Estado em te reconhecer, em te valorizar. Mas está perseguindo e perseguindo com mão forte. E aí a gente faz o que está ao nosso alcance. E assim, começa pelo ofício e depois vamos para a judicialização. E aí dependemos do judiciário, que infelizmente também, quando se trata de governo, nem sempre ele tem ali ele cumpre com o seu papel de ser imparcial. Muitas das vezes as decisões são parciais. Mesmo com toda a fundamentação legal, mesmo com tudo que nós demonstremos ali nos autos, nem sempre é suficiente para fazer o convencimento do judiciário. Basta lembrar aí da ação do Sindicop e do adicional do local de exercício, né? Há quanto tempo tramitando, tantas interferências, né, Gilson? A gente pode chamar assim, né? Tanto de gente da categoria, quanto também do próprio judiciário aí, como o doutor José Marques relatou para a gente aqui, você também, em entrevistas que nós fizemos, realmente muito triste, né? Ô Gilson, por falar em tristeza, não é? Os aposentados e pensionistas viveram aí entre 2020 e 2022 uma tristeza muito grande, além do prejuízo provocado no bolso, né, pelo governo João Dória na época, né? Mas aí a gente tem uma notícia, Gilson, que é muito boa até, né? Uma notícia que nós produzimos para o nosso site, que é uma emenda que o deputado Carlos Gianazzi, né, que é parceiro da categoria, que é defensor da categoria, e a gente fala mesmo, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, quando tem que bater, bate, né? O Gianazzi, ele apresentou uma emenda ao emenda número 1 de simplesmente 1.337 emendas que foram apresentadas à LDO, mas essa emenda do Gianazzi, ela propõe
que o Estado destine à São Paulo Previdência, né, a SPPrev, os valores necessários para garantir a restituição aos aposentados e pensionistas daquele velho valor, não é, que foi descontado lá por 2 anos, né, sobre aquela justificativa, né, Gilson, de déficit atuarial, não é? Aquela conversa que nós tanto falamos aqui na rádio, não é mesmo? Uma emenda e uma notícia muito importante aí para aposentados e pensionistas. Tomara, não é, que seja acatado esta emenda, a gente torce para isso, né? E aí os servidores vão ter que fazer pressão para que a emenda seja acatada, esteja ali, que o relator acate também, coloque ali no seu relatório, e que seja votado e aprovado, para que aí o governo, então, destine esse valor e garanta essa restituição, que nem deveria ter acontecido, né, Gilson? Nem deveria ter acontecido. Com certeza, né, Carlos? Esse dinheiro não pertence ao governo, assim, né? Numa analogia, porque agora é o assunto do momento, a fraude do INSS, essa foi a fraude do governo de São Paulo contra os aposentados e pensionistas. Esse dinheiro é nosso, apropriação indébita, era só devolver. Esse dinheiro é nosso, foi se apropriado indevidamente, era só devolver. O governo do estado não devolve. É básico. Então, assim, nós temos que olhar um todo. E aqui a gente está falando do nosso pagador. E aí você vê o deputado Janás sempre, né, trabalhando em prol do servidor público, porque isso aí atingiu todos os servidores públicos e pensionistas, né, aposentados e pensionistas. E eu torço que prospere, né, Carlos, a emenda. Mas o governo vai vir dizer que não tem orçamento, mas criou alguns cargos aqui milionários no dia de ontem, essa Assembleia que aí está, né, que na sua maioria apoia o governo do estado de São Paulo, o governador Tarcísio, aprovou no dia de ontem regalias aí, altos salários, criação de cargos, mas com certeza vão trabalhar pelo veto da emenda do deputado Gianazzi. E aí, o ano que vem tem eleição, mais uma vez, né, para ser repetitivo mesmo. Não tem como fugir. A eleição não é só do executivo, viu? É dos deputados também. Então, pense como que está votando, olhe, né? Pense, olhe, como que está votando o deputado que você votou nele na última eleição. Ele está votando em alguma coisa que seja favorável para você enquanto servidor? Ou só está votando contra os seus interesses? E o ano que vem eles vão pedir voto para você de novo. Então nós temos que pensar para eleger governador e deputados. Porque se o governador não tem a maioria, que tenha pelo menos discussão, né, que seja construída ali um consenso, mas é vergonhoso o que o governador de São Paulo faz com a Assembleia Legislativa. Tudo que ele manda, aprova. Tem maioria, ampla maioria. Não tem discussão. E aí o que ele mandar lá que te prejudicar enquanto servidor público é aprovado. Sem discussão. Então é sério a questão da eleição para servidores públicos. Se o servidor público não entender qual que é o lugar dele, a que mundo ele pertence, não tem como a gente lutar. É muito desigual. É básico, né, Carlos? É muito desigual. Não tem como a gente fugir desse assunto, volta e meia a gente tem que trazer e a gente falar, porque é por meio da política, né, que se busca aí algumas conquistas. Você quer ver só? Eu até comentei com o Gilson que eu vi um vídeo no Instagram publicado pelo secretário Guilherme Derrite,
atendendo aí a valorização dos policiais militares, foi feita a compra de uma série de ônibus de viagens mesmo. Por quê? Porque, assim como na Polícia Penal, Polícia Militar, tem muita gente que trabalha, que mora no interior, mora numa cidade e trabalha em outra. Então, olha só, tá lá no Instagram do secretário Guilherme Derrite, pode ver ele mesmo falando e mostrando os ônibus. Quer dizer, a Secretaria da Segurança Pública, né, o governo de São Paulo, Tarcísio, comprou ônibus e ele diz que vai comprar mais ônibus para quê? Para poder fazer o transporte desses policiais militares da sua cidade até o seu local de trabalho, né? Leva e volta. Mas por que isso? Porque tem alguém lá dentro. Porque tem uma bancada de policiais militares. Porque a categoria dos policiais militares se unir e falar, não temos saída, temos que eleger alguém. Então, essa é a importância que o Gilson vem lembrando, que a gente vem lembrando aqui na rádio, né? Não tem outro caminho, né? Não tem. Tem benefícios, tem coisas, tem buscas, tem lutas, que se você não tiver ninguém ali, sabe, vai estar cortando o rabo de lagartixa. Infelizmente, é assim. Então, né, Gilson, o sindicalismo, a luta hoje, passa essencialmente, né, pela luta política, não é? E principalmente no nosso caso, que somos servidores públicos, né? Principalmente, em âmbito geral, passa pela política, tanto na questão do trabalhador seletista. Tanto que você vê aí que o pessoal que faz entregas, né? Os motoboys, o fast food, não sei, essas coisas aí, eles estão se organizando e fazendo movimentos, porque eles querem regulamentação, porque eles estão sendo só explorados. Os motoqueiros de aplicativo, os Ubers também. Então, assim, são pessoas que, num determinado momento, elas entenderam que elas não queriam sindicatos, que elas não queriam ser funcionários com cartão, com carteira assinada, batendo ponto, não sei o quê, que eu vou ser independente. Só que nessa independência deles, viraram escravos de aplicativos. E agora eles querem o quê? Garantir direitos. Que é uma coisa que isso começou em décadas para trás, aí, com pessoas que lutaram e morreram para ter garantias mínimas ao trabalhador. E hoje vem se destruindo tudo, mas tudo, tanto no meio político quanto no judicial, através do STF. Porque o STF também já promoveu muita perca através das decisões que enfraquecem o que era previsto constitucionalmente na CLT. E aí você tem um Estado que defende o poder econômico e não defende o povo, que não defende a sociedade menos privilegiada. Isso aí a gente vê para todo lado, né, Carlos? Infelizmente. Então, é a luta desigual. Esses dias aí eu vi aí até a composição da Câmara Federal ali. E os números são assim. Quem tem mais gente lá está defendendo o seu. Empresários, agro, bancada evangélica. É isso. Se as pessoas não entendem isso, os que entendem, com certeza vão continuar se beneficiando. E aí a gente traz sempre exemplos práticos, a gente gosta de mostrar. Por exemplo, o Sindicop tem feito um trabalho na Assembleia Legislativa, visitando gabinetes. O próprio Gilson, eu quero comentar isso, porque o Gilson esteve lá e está havendo um revezamento, né, de diretores do Sindicop, porque tem lá um projeto de lei complementar, né, o 108/2023, que é de autoria do Major Meca, né? E aí a gente fala o nome e valoriza mesmo, não é? Seja lá se é a direita, se é a esquerda, se é centro, seja lá o que for, a gente valoriza aquilo que vem valorizar os policiais penais, né? Que vem defender a categoria. E aí, Gilson, pedindo o quê, né? Essa questão aí do reajuste da insalubridade, né? É uma luta também que tem que ser encampada, né, Gilson?
Com certeza, Carlos. Nós estivemos ali, fomos na assessoria e perguntamos o que nós podemos fazer para ajudar o deputado Meca a avançar com o projeto dele, uma vez que ele é da base do governo, né? E aí o assessor ali, ele orientou que a categoria, né, ou servidores públicos, porque a maioria dos servidores recebem insalubridade. As carreiras de segurança, certeza, mas a saúde, a educação, todos recebem. Que tem que ter uma mobilização dos servidores, mobilização junto aos deputados, mesmo que seja online, através das redes sociais, e-mails, tem que mostrar, tem que ter a demonstração. E aí, na casa, na Assembleia, também tem as regras, né? Porque aí os deputados, ali são 94 deputados, que eles têm ali um projeto que eles têm que defender, assim, no ano ou na legislatura, porque nem sempre se aprova um projeto nos 4 anos de mandato. E que, no momento desse ano, principalmente, o Major Meca defendia a moradia segura, que foi contemplado o projeto dele, e aí você tem que ter um consenso ali na Assembleia Legislativa com os outros deputados que também apresentam projetos e o apoio do governo. E nós, logo que saímos daquela reunião, né, você já fez uma matéria naquele dia, que eu entendo que aquela matéria já é uma manifestação de apoio ao projeto do deputado Meca. Estivemos conversando com outros assessores e deputados, também falando sobre esse assunto. E aí tem que estar ali, com essa frequência e com esse trabalho. Não só os sindicatos, que têm a oportunidade de ir ali, né, na Assembleia, até pela questão de distância, custo, mas os servidores, em geral, eles podem participar via online, né, Carlos? Tem que ter a mobilização. Porque às vezes a pessoa não pode ir, a gente até entende, né? Mas vamos manifestar, né? Vai lá na página dos deputados aí. Não dá para ir de todos, mas pelo menos na região que você mora aí, né? Tem deputado estadual aí, entra lá, manifesta, vai na página do Major Meca, né? Agradece, ó, obrigado, estamos juntos, né? Obrigado pelo apoio. Vai lá, e isso fortalece, né? Ô Gilson, é o seguinte, rapaz, enquanto a gente conversava aqui, eu dava uma olhadinha no site da Secretaria de Administração Penitenciária, e aí, rapaz, eu vou compartilhar aqui. Nem eu li ainda a matéria, mas eu vou compartilhar aqui e vamos ver juntos ao vivo aqui, tá bom? Nós vamos acompanhar ao vivo esta matéria que está no site da administração penitenciária, que todo mundo consegue aí enxergar o título, tá bom? Tá aí, portanto, esta matéria que diz: novo Código de Conduta orienta servidores sobre prevenção e combate ao assédio no trabalho. Então, a Secretaria de Administração Penitenciária acaba de lançar o Código de Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho, documento essencial para promover aí um ambiente profissional mais respeitoso, seguro e ético. Foi elaborado pela Unidade de Gestão e Integridade da SAP, né? O material traz informações claras sobre que caracteriza o assédio moral e sexual, tipos de condutas inadequadas, como agir, tal. E aí a SAP traz essa matéria falando deste Código de Conduta. Mais um, né, Gilson? Mais um aí, Código de Conduta, e a Vamos gente... ver, né? Vamos tomar conhecimento dele e ver se ele só está escrito para ser escrito, ou se a administração ela começa por ela mesma a praticar, né? Vamos tomar conhecimento aí e de repente a gente usa ele nas situações que nós já temos conhecimento, né? Vamos cobrar ações que nós já temos conhecimento com base nesse código, se ele está prevendo essa situação do assédio, do abuso de poder. Vai ser um material bem-vindo. Espero que seja, né?
A gente vai depois baixar aí, está disponível para baixar esse código de conduta, ó. A gente vai baixar, né? Vamos ler aí com calma também, vamos fazer também uma matéria aí, trazer detalhes, não é? É sempre importante, né? Tomara que possa se usar, né? Aí para também a defesa dos policiais penais. Nossos amigos participando com a gente aqui na Rádio Sindicop, não é mesmo? O nosso amigo Durval Mariano dizendo que amanhã haverá aí uma manifestação na Paulista, onde o governador Tarcísio vai apoiar a causa e deixa a segurança pública em segundo plano e vulnerável na cidade que ele comanda, né? O que mais aqui? O Durval Mariano falando, né? Amanhã, me referir significa domingo, dia 29 de junho, onde haverá manifestação convocado aqui pelo presidente Bolsonaro. Tá aí, portanto. O assunto aí, ô Durval, ele não se mistura, né? É água e vinho. Então não espere nada de bom aí. Com relação à Polícia Penal, pelo menos, não espere. É perigoso até apanhar se você for lá no meio e falar de que você quer direito do policial penal. Nosso amigo aqui, o Magno Cirino, também trazendo aqui a sua participação. Bom dia. Essas inseguranças jurídicas, né, gerada aí por ordem faladas ou até mesmo pela legislação, né, da Polícia Penal de São Paulo, que foi mal feita, né, por conter inconstitucionalidade, né? Os policiais penais devem buscar a segurança jurídica, né? Aí, portanto, obrigado, Magno, pela participação. Está aqui o nosso amigo Luiz Brito também, sempre participando. Bom dia para você, Luiz Brito. Bom dia para o Eliseu. Bom, Gilson, se alguém mais tiver alguma pergunta aí, né, quiser também fazer o que a gente deixou de falar, mas basicamente abordamos tudo que está aí, né, Gilson, em pauta nos últimos momentos. Mas tem uma coisa, Gilson, também, deixa eu aproveitar e te perguntar, já até não sei se você tem a resposta, mas durante o nosso programa aqui essa semana, acabaram perguntando sobre aquela questão da devolução do imposto sindical, não é? Que o Sindicop foi lá, cobrou, nós fizemos até entrevista aqui na rádio, não é? Mas, por enquanto, parece que não há nenhuma resposta, né, Gilson? Infelizmente, até o momento, nenhuma atualização, Carlos. É o que eu falei, é igualzinho o dinheiro da Previdência, né? Que foi tirado. Esse dinheiro não pertence ao Estado. É só fazer a devolução. Porque se ele tem condições de bloquear o dinheiro na nossa conta, no estalar de dedos, ele tem que ter a condição de devolver o dinheiro no estalar de dedos, porque o dinheiro não é do Estado. O dinheiro pertence aos policiais penais. Ah, mas tem que fazer cálculo. Com certeza, isso aí é tudo automatizado, é usado inteligência artificial, porque, infelizmente, eu tenho conhecimento que caminha para a inteligência artificial a folha de pagamento dos servidores públicos. Sabe por quê? Porque não tem contratação há anos na Secretaria da Fazenda. Ou seja, as DSDs, elas estão sucateadas também. O humano está sendo substituído pela IA. E aí, a hora que nós temos aqui, né, uma bagunça no nosso Olerite, e aí as pessoas vêm e falam assim, é porque é o sistema. O sistema, ele é programável. E se você está fazendo essa programação, com certeza ela está ocorrendo com antecedência, os testes têm que ser feitos, e a hora que entra em validação, tem que estar rodando 100%. Nós não podemos ficar com o prejuízo. E a realidade do Estado de São Paulo, na gestão atual, é de sucateamento geral. Não é da Polícia Penal. É na educação, é na Secretaria da Fazenda, em todas as secretarias. E nós que somos servidores públicos é que sentimos na pele. É a primeira etapa da sociedade que sente é o servidor público. Porque a sociedade, infelizmente, ela é enrolada,
E é isso que acontece. Aí você só olha o jornal todo dia que você vai ver isso aí. É no metrô, é na saúde, é na educação. Todos os dias a gente vê isso. Isso daí. Aí, minha gente, nós acho que conseguimos, né, Gilson, falar aí de tudo um pouco, não é mesmo? E aí depois a gente vai trazer aí a edição dessa entrevista, né, com todos os detalhes, para quem não teve oportunidade de assistir, que possa acompanhar também. Mais alguma coisa, Gilson? Algum assunto que você gostaria de tratar? Acho que no momento é só, né, Carlos? Aí futuramente a gente vem aí falando sobre outros temas e vamos acompanhar, vamos estar continuando os trabalhos, porque agora vem recesso também na Assembleia Legislativa, em agosto vem o pagamento, né? E o mundo volta a andar a partir de agosto. E você, como é que tá aí que você está esperando o seu Olerite de agosto em relação à nomenclatura, Gilson? Vai vir lá Polícia Penal ASP ou só Polícia Penal, hein? Eu não acredito mais que administrativamente a SPPrev tem essa vontade, né? Então a gente está aguardando a distribuição da nossa ação aí, porque já é definido, o doutor está elaborando essa ação. E vamos judicializar, porque já se passou muito tempo, né? E do contato que nós tivemos aqui dias atrás, até agora também não tivemos outro contato, não tivemos o agendamento da reunião, e é o Estado sendo o Estado. É isso daí. Obrigado pela participação aí, nosso amigo Augusto Trigo, não é? Que também fez a pergunta que a gente pegou o gancho aí. Gilson, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Sindicop, e aí a gente se vê assim que as coisas forem acontecendo e tivermos também uma resposta desse ofício que a gente espera, não é? Que seja com a máxima urgência por parte do diretor-geral da Polícia Penal. Obrigado, viu, Gilson? Falou, Carlos. Um abraço, até mais, bom dia a todos. Valeu, até mais. Tá aí, eu falei com o presidente Gilson Barreto. Fique ligado, que tem muito mais informação para você aqui na Rádio Sindicop. Olá, policial penal, curta você também a programação da Super Rádio Sindicop. As principais notícias do dia para que você comece sempre o seu dia muito bem informado. Entrevistas com autoridades do sistema prisional, a carreira do policial penal e muito mais. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã, tem o programa Revista Nacional. Acompanhe pelo Facebook, YouTube ou aplicativo. Quer ficar por dentro de tudo sobre a categoria? Rádio Sindicop, 24 horas no ar!